Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início então à nossa Escola Bíblica Dominical deste dia 9 de março de 2025, dando sequência ao estudo do livro de Amós. Iniciamos no domingo anterior a análise deste livro, fazendo uma introdução, e agora vamos então começar a exposição do livro. Então abra sua Bíblia comigo, livro de Amós. Vamos ler capítulo 1 e capítulo 2, versos de 1 a 3. Lido o texto, vamos manter a Bíblia aberta para juntos considerarmos esta passagem. Amós capítulo 1. Está escrito: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Piquiate-Aven e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo, para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Ascalon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão a espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre às grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Quiriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Até aqui. Bom, vamos tratar então nesta manhã sobre o tema: os juízos de Deus sobre as nações. Vale destacar que Amós está profetizando no Reino do Norte, mas ele não nasceu no Reino do Norte, ele nasceu no Reino do Sul. Ele nasceu em Tecoa, e de certa forma é como se fosse um intruso no Reino do Norte. Mais tarde ele recebeu uma ordem para não profetizar lá no Reino do Norte e voltar para sua terra se ele quisesse profetizar. Mas Deus é livre para chamar quem Ele quer e enviar para onde Ele quer para fazer a sua obra. A segunda coisa digna de destaque é que Amós profetiza no tempo mais próspero do Reino do Norte. Quando eu falo em Reino do Norte, eu estou falando daquelas 10 tribos que ficaram sob a liderança de Jeroboão, no ano 931, depois da morte de Salomão, cuja capital mais tarde veio se tornar Samaria. Ele reina durante o governo de Jeroboão II, que governou 41 anos em Samaria, e foi o tempo mais próspero, porque nas fronteiras havia paz
e internamente havia prosperidade. Ou seja, o crescimento econômico de uma nação não é segurança de que as coisas vão bem espiritualmente falando. A nação estava numa medonha crise, apesar de ter paz nas fronteiras e prosperidade dentro dos seus muros. Finalmente, eu gostaria de dizer, na introdução, que o Deus de Israel, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, Ele se importa com as transações internacionais, Ele se importa com a questão das políticas internacionais, Ele se importa com o que as nações fazem internamente e externamente. Ele é o Deus de toda a terra. Ele não é apenas o Deus do seu povo, limitado à sua igreja, intramuros. Ele é o Deus do mundo todo. Se importa com todas as nações. Ele não está apenas interessado naquilo que acontece dentro dos templos religiosos. Ele também está interessado nas mesas de negociação no que tange a política internacional. Ele também está interessado na questão das guerras. Ele está também interessado nas transações internacionais. E Ele é o Deus que vai exercer juízo sobre essas nações. Então, me permita dizer alguns pontos antes de entrar na exposição. Primeiro, Amós anuncia que em todos os casos o julgamento é um ato de Deus. Não é um julgamento, o julgamento não é um ato do diabo. O julgamento não é um ato de uma divindade pagã iracunda. O julgamento não é mesmo nem uma ação de leis naturais. O texto vai mostrar que é Deus quem está julgando as nações. Segundo, Amós anuncia que em todos os casos o pecado selecionado para o julgamento é aquele diretamente cometido contra o povo de Deus. Se você observou a listagem dessas 6 nações, 3 delas são pagãs, sem qualquer contato étnico com Israel. 3 delas, embora pagãs, têm vínculos com Israel. Edom, os edomitas vêm de Esaú. Amon e Moabe está ligado a Israel, porque Amon e Moabe são filhos de Ló, que era sobrinho de Abraão. Mas as 3 primeiras, Síria, Filistia e Fenícia, não têm qualquer ligação com Israel. Então todas essas nações estão cometendo pecados que vão reverberar em prejuízos ao povo de Deus, e Deus tem zelo pelo seu povo. O Senhor apareceu para Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não tinha visto Jesus, mas ao perseguir a igreja de Jesus, ele perseguia ao próprio Jesus. Quem toca no povo de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. Terceira coisa, Amós anuncia o juízo de Deus de fora para dentro. Olha a metodologia dele, olha a pedagogia dele. O alvo dele não são essas nações pagãs, o alvo principal. A partir do capítulo 2, ele vai focar sua atenção em Israel. Mas ele começa de fora para dentro. Ele começa com 3 nações que não tinham nada a ver de parentesco com Israel. Ou seja, Síria, Filistia e Fenícia. Depois ele começa a apertar um pouco mais o cerco, começa a falar de Edom, começa a falar de Amon, começa a falar de Moabe, e eu imagino o povo de Israel batendo palmas. É isso mesmo, Deus tem que condenar esse povo mesmo. Daqui a pouco a trombeta começa a embocar para dentro do povo. Então Deus fala de Judá, e eu acho que eles ainda estão batendo palma, o Reino do Sul, mas ele termina a análise dele de juízo às nações com Israel, porque esse é o seu foco. E a partir de então, ele vai concentrar sua atenção no juízo de Deus sobre o seu próprio povo. Quarto lugar,
Amós anuncia o juízo de Deus às nações pagãs e depois aquelas que tinham parentesco com Israel. Isso é metodológico para ele. De fora para dentro. Para mostrar uma coisa, o juízo principal começa na casa de Deus. Se Deus julga as nações, o seu juízo começa na vida do seu povo. Se nós queremos que Deus trate com os povos pagãos, com os povos primitivos, eu falando primitivo no sentido mais de violência, nós precisamos estar apercebidos que Deus também nos julga, e principalmente a nós. Quinto lugar, Amós anuncia o juízo de Deus pela transgressão da luz interior, depois pela transgressão da verdade revelada. Vejam vocês que dessas 6 nações mencionadas aqui, ou seja, Síria, Filistia, Fenícia, Edom, Amon e Moabe, essas nações não tinham a palavra de Deus. Estas nações não tinham a revelação especial de Deus. E não obstante isso, elas não estão isentas do julgamento de Deus, porque elas são julgadas segundo a luz interior que receberam. E por essa luz interior que receberam, elas serão julgadas e condenadas. A Bíblia diz em Romanos que quem sem lei pecou, sem lei perecerá. Porque o conhecimento de Deus, dentro da revelação geral de Deus, é suficiente para o homem saber que Deus existe. E que Ele requer dos homens uma resposta sensata. Então, as pessoas mergulhadas nas selvas, os índios, por exemplo, as pessoas que estão nos desertos mais inóspitos, os nômades, as pessoas que estão nos centros urbanos mais congestionados, todos, certamente todos precisam prestar contas a Deus da sua vida. Agora, o juízo ao povo de Deus é maior ainda. Porque o povo de Deus peca contra a luz interior que recebeu, é o tribunal da consciência. E o povo de Deus peca contra a verdade revelada de Deus. Ou seja, nós seremos julgados com um critério mais alto ainda, pelo fato de nós conhecermos com mais clareza qual o propósito de Deus para a nossa vida e qual a vontade específica de Deus para a nossa jornada. Sexto lugar, Amós anuncia que o cálice da ira de Deus pode transbordar e então o juízo será inevitável. Vocês notaram que é um estribilho. Qual é o estribilho? Veja comigo. Por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. Por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. Por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. O que ele está querendo dizer com esse estribilho? Deus é paciente. Deus é tolerante. Deus dá oportunidade. Deus exorta. Deus fala. Deus adverte. Mas se você tapar os ouvidos à advertência divina, se você se rebelar à palavra de Deus, se você não ouvir as advertências de Deus, chega uma hora que Deus disse, basta, chega. E agora o juízo é irremediável, é irreversível. Ele vem. Isso para uma pessoa, isso para uma família, isso para uma igreja, isso para uma cidade, isso para uma nação. É por isso que a Bíblia diz que o pecado é o opróbrio das nações. Então, quando uma nação, seja por meio da sua liderança política, seja por meio da sua imprensa livre, seja por meio dos seus meios de comunicação, ou seja por meio dos seus instrumentos pedagógicos de educação, seja por quaisquer outros meios, incentiva o pecado, promove o pecado, aplaude o pecado. Esta nação, através desses instrumentos todos, está lavrando a sua própria sentença de morte. É isso que esse texto está nos apresentando. Sétimo lugar, Amós anuncia que o pecado sempre desemboca em grandes desastres.
você percebe que todas as nações, em virtude de terem permanecido no pecado, apesar de tantas advertências, o juízo é severo e as consequências são trágicas. Finalmente, para nós entrarmos no texto, Amós anuncia que em todos os casos o extremo da culpa implica no extremo do julgamento. Quanto mais alta a culpa, mais forte o julgamento. Essa é a introdução para aquilo que Amós vai nos apresentar daqui para frente. Então vamos ver, em primeiro lugar, o juízo de Deus sobre Damasco. Versículos 3 a 5. Notem que ele pega o país sendo representado pela capital. Damasco é a capital de onde mesmo? Da Síria. Então ele pega a capital como um símbolo da própria nação. Da própria nação. E o que ele vai dizer aí? Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. O que significa isso? Qual o pecado de Damasco? Qual o pecado da Síria? É o pecado de crueldade na guerra. Vocês acham que Deus está fora desse negócio de guerra? Um país ataca o outro, outro país invade o outro. A maneira como se lida com o ser humano nesse processo de batalha, Deus está atento a tudo isso. E o que aconteceu com a Síria? Quando eles invadiam, quando eles atacavam, quando eles alargavam suas fronteiras, quando eles entravam para dominar um outro povo, uma cidade ou uma nação, eles não atentavam para o fato de que aquelas pessoas eram seres humanos. E eles lidaram com seres humanos como lidavam com coisas. Trilhar é passar um objeto pontiagudo de ferro em cima do cereal para debulhá-lo, para tirar o grão. Ou seja, eles estão passando com máquinas debulhadeiras em cima de corpos humanos. Eles estão triturando gente. Eles estão moendo gente. Eles estão matando e matando com requinte de crueldade. Não é verdade que na guerra vale tudo. Não é verdade que na guerra pode tudo. Deus está atento a esse processo de violência cometida contra as pessoas num ato de guerra. Aliás, lá em 2 Reis 8, 12 a 13, um dia o profeta Eliseu chegou a chorar diante do rei da Síria. E o rei perguntou: o que você está chorando? O que está acontecendo, profeta? Eu estou chorando porque Deus está mostrando o que é que você vai fazer. O que é que você vai fazer com o povo de Deus? O que é que você vai fazer com Israel? Você vai trilhar essas pessoas, você vai massacrar essas pessoas, você vai rasgar o ventre das grávidas, você vai tratar gente como coisa. Agora, 2 coisinhas importantes aqui. Damasco era uma cidade riquíssima. Naquela época a Síria era muito rica. E significa que riqueza não previne avareza. Quanto mais as pessoas têm, mais elas querem ter. Elas não se contentam em serem ricas. Elas querem o que é do outro. E para ter o que é do outro, elas tratam gente como objeto. E são capazes das maiores crueldades. Segundo, a força é uma tentação à violência. Eles não usaram a força no sentido de conterem-se. Não, eles usaram a força no sentido de oprimir, de massacrar, de tomar o que é do outro. E não só tomar o que é do outro em guerra, mas trilhar gente como se fosse cereal. Então Deus está olhando para isso e o resultado está aí no verso 7. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza. Ou melhor, versículo
4. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo consumirá os castelos de Ben-Hadad, quebrarei o ferrolho de Damasco, ou seja, aquilo que era o forte deles, proteção, poder, inexpugnabilidade, tudo isso está sendo destruído. Eliminarei o morador de Miquiat-Aven e ao que tem o carro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro. Ou seja, o que eles estão impondo aos outros, eles também receberão. Vamos agora à segunda nação. Juízo de Deus sobre Gaza. Olha comigo o versículo de número 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Qual o pecado aqui? De Gaza? Tráfico humano. Escravidão. Então vamos entender uma coisa importante. A Filistia, nós estamos falando aqui dos filisteus. Os filisteus tinham cidades-estados, como Gaza, como Ecrom, como Asdod, como Gate, a terra de Sansão. E esse povo, ele veio da Grécia e se estabeleceu no sul de Israel, na região costeira de Israel. Se você perceber, os filisteus foram os arqui-inimigos de Israel durante séculos. Séculos. Aliás, a monarquia em Israel foi criada exatamente para Israel conseguir derrotar os filisteus, porque eles eram uma perturbação para Israel. Eles eram invasores, eles saqueavam cidades, eles roubavam lavouras, era um tormento, era um tormento. Se você perceber, no período dos juízes, foram os principais inimigos, foram os filisteus, os membros aí dessa terra, a Filistia. Se você perceber, o rei Saul foi derrotado por eles. Saul morreu em guerra, o primeiro rei de Israel, nas mãos dos filisteus. Quem vai controlar os filisteus e vencê-los é Davi, quando assume o governo. E no período de Salomão também eles estão sob controle. Mas esses filisteus, por serem pessoas da região costeira do mar Mediterrâneo, eles sequestravam gente, eles capturavam pessoas, eles entravam em Israel, eles prendiam gente e vendiam no mercado de escravos para os edomitas. E Deus abomina isso, porque Deus não tolera que suas criaturas, feitas à sua imagem e semelhança, sejam vendidas como propriedade, como mercadoria. E Edom era uma nação que ficava encastelada nas montanhas rochosas. Hoje, quem faz visitas no Oriente sempre procura visitar Petra, e você fica impressionado com aquelas rochas, com aquelas pedras, e eles vivendo ali encastelados naquelas pedras, compravam os escravos, pagavam por eles. E Deus está dizendo: eu não posso aceitar isso. Levava em cativeiro todo o povo para o entregar em Edom. Então, notinha de rodapé aqui. Se eu posso recomendar uma boa leitura, e não é evangélica, eu recomendaria a você que quer conhecer um pouco melhor o Brasil, as obras de Laurentino Gomes, talvez o maior historiador que nós temos hoje no Brasil. Ele escreveu 6 livros que valem a pena serem lidos: 1808, 1822, 1889. Depois ele escreveu 3 livros, que é uma trilogia sobre escravidão: volume 1, volume 2, volume 3. Para você ter uma ideia, o Brasil é um país cujo braço de trabalho na lavoura no começo, o braço dos escravos. Mais de 60% desses escravos vieram de Angola. Mais de 50% desses escravos morreram na captura e no transporte para o Brasil.
Os chamados navios negreiros eram tão desumanos que quando os escravos adoeciam nos porões imundos, eles eram jogados no mar. A rota dos navios era a rota dos tubarões. Eram jogados vivos. Depois que eles chegavam no Brasil, nas praças de Salvador, do Rio de Janeiro, de Recife, dentre outras, era um outro trauma, porque às vezes chegava o pai, às vezes chegava a mãe, às vezes chegava o filho. Um comprava o pai, outro comprava a mãe, outro comprava o filho, e a família se dispersava. É importante entender que lá no passado, como hoje, Deus abomina o tráfico de gente humana. E se nós pensarmos que a escravidão é um fato do passado, quando William Wilberforce levantou-se para resistir isso na Inglaterra, e no último ano de vida viu essa lei sendo aprovada, se nós acharmos que a Lei Áurea aboliu de fato e finalmente a questão da escravidão, ainda existe, vocês sabem disso, esse pecado abominável aos olhos de Deus, no Brasil e no mundo, de trabalho escravo, de gente ser tratado como coisa, de ser humano ser objeto de comércio, para enriquecimento de uns, para opressão de outros. Qual o resultado? Olha o que Deus vai dizer. Versículo 7, por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos, eliminarei o morador de Asdod, e que tem o cetro de Ascalon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Ou seja, o que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas vamos à terceira nação, confira aí comigo por gentileza, versículo 9 e 10. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Irmãos, a cidade de Tiro era a capital da Fenícia, era a cidade mais bela, era a cidade mais rica. Vocês bem sabem que os fenícios, eles eram os donos do comércio, eles eram os especialistas em viagens marítimas, foram eles que introduziram com mais expansão as viagens marítimas no mundo, o comércio internacional. Eles eram os especialistas. E o que é que eles fizeram? 2 coisas. Primeiro, o pecado de tráfico humano. Segundo, quebra da aliança. Então o que é que eles cometeram? Eles cometeram um pecado de desumanidade, de opressão e também de perjuro. Eles fizeram uma aliança e quebraram. Com quem fizeram aliança? Vocês lembram da época de Davi? O Irão, rei de Tiro, fez aliança com Davi, como irmão. Vocês se lembram na época de Salomão? O rei de Tiro fez aliança com Salomão. Salomão mandava bens para eles, e eles mandavam madeira e ouro para a construção do templo. O templo de Jerusalém foi construído com matéria-prima de Tiro, da Fenícia. Agora, de repente, esta aliança de irmãos é quebrada. E os fenícios entram não apenas no comércio internacional, nas suas viagens marítimas, comprando bens de outra natureza legítima, mas agora entraram neste mercado de opressão, mercado de tráfico humano, escravizando gente aqui de Israel, entregando aos receptores de escravos do mundo, na época que era Edom. Mais do que isso, de tratar gente como coisa, eles cometem o pecado de quebrar pacto, de quebrar aliança. Isso é muito grave, porque o que se espera do ser humano, o que se espera das instituições, o que se espera de uma nação, é que haja honradez, no sentido de cumprir alianças, pactos, acordos, de não dar uma rasteira, de não trair, de não firmar um acordo e daqui a pouquinho esse acordo não vale mais nada.
onde as leis de outrora não servem mais, porque aqueles que agora estão no poder não cumprem mais as leis de outrora, eles criam novas leis, eles são a própria lei, eles quebram as leis, e quebram as leis para oprimir, para massacrar, para tratar gente como coisas, e Deus não tolera isto. Qual o resultado? Veja comigo. Versículo 9, está escrito, porque entregaram todos os cativos. Quantos cativos que entregaram? Todos. O que é uma pessoa cativa? Uma pessoa que foi capturada. Mas não foi capturada porque cometeu crime. Não foi capturada porque transgrediu a lei. Quando você lê o livro de Laurentino Gomes, o primeiro volume de escravidão, você não consegue conter as lágrimas, porque os compradores de escravos, por preços banais, por coisas sem qualquer valor, corrompiam as pessoas da própria Angola, ou de Moçambique, sobretudo de Angola, e eles eram capturados não por estrangeiros, pelos próprios irmãos. E eu visitei lá em Angola, o local onde essas pessoas capturadas ficavam até embarcarem. A tortura, a desumanidade, a crueldade. Tratados pior do que você trata um animal. E o que está acontecendo aqui? Tiro, sendo a cidade mais rica e mais bela, e com o maior comércio do mundo, está capturando. E ao capturar, entrega agora todos esses, entregaram todos os cativos de Edom. Pior, quebrando uma aliança para fazer isso. A lei já não vale mais. A minha vontade é a lei. O que eu acho que preciso para eu me completar é a lei. O resultado disso, confira comigo o versículo 10. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. O que o homem semear, isso ele ceifará. Eu preciso que vocês atentem para esse fato. Nós estamos falando de política internacional. Para tirarmos a ideia de que Deus só se importa com a igreja. Deus só está atento ao templo religioso. O que acontece em Brasília, o que acontece em Washington, o que acontece em Tóquio, o que acontece em Pequim, o que acontece em qualquer lugar do mundo, no que tange a política internacional, Deus está presente e Deus não deixa o pecado passar impune, a não ser que haja arrependimento. Vamos então à quarta nação, por gentileza. Versículos 11 e 12, confira comigo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Então, note vocês que agora Amós já deixou as 3 nações pagãs, a Síria, a Filistia e a Fenícia, e agora ele entrou no parentesco de Israel. Quem é Edom? Os descendentes de Esaú. Quem é Esaú? Filho de Isaac, irmão de Jacó. Diríamos nós que são nações o quê? Primas. Parentesco, primeiro grau. Edom, é curioso isso, que essa rixa entre Esaú e Jacó foi resolvida entre eles, pelo menos assim, superficialmente. Quando Jacó retorna de Padã Arã, 20 anos lá, com 97 anos, tem a sua experiência de conversão no Val de Jaboque, e ele estava com muito medo de Esaú. Esaú está vindo ao encontro dele com 400 homens, mas em vez de uma guerra, a reconciliação. Mas notem vocês que Jacó
recebendo a proposta de Esaú de irem juntos, caminharem juntos e tal, não dá, Jacó deu umas desculpas lá, etc e tal, nunca se relacionaram. O Edom passou a habitar a região leste de Israel, ali perto do Mar Vermelho. Por isso que recebe o nome Edom, vermelho. As montanhas vermelhas de Edom refletiu nas águas do Mar Vermelho, por isso recebe o nome de Mar Vermelho. Então eles ficaram ali, nessa região. Essa região é a região que hoje nós chamamos de Petra, que os nabateus conquistaram. E o livro de Obadias diz que Edom ficou tão orgulhoso da localização geográfica, que naquela época as guerras eram de enfrentamentos pessoais, e ninguém conseguia chegar lá nas alturas de Edom para conquistar Edom. Então eles achavam que eles eram inexpugnáveis, e ninguém podia um dia derrotá-los. E Deus disse: ainda que vocês coloquem o ninho de vocês lá nas estrelas, de lá eu derrubarei vocês, de lá eu derrubarei vocês. Agora, Edom nunca foi favorável a Israel. Porque eles se constituíram primeiro do que Israel, na sua terra. Quando Israel estava passando pelo deserto, eles não deixaram Israel passar no território deles. Não deixaram. Agora, o que ele está mencionando aqui foi o que ocorreu quando Jerusalém caiu. E vocês vão perceber que isso está descrito lá em livro de Obadias, quando Nabucodonosor, e é uma questão profética, está tomando Jerusalém, queimando a cidade de Jerusalém, destruindo o templo de Jerusalém. Muitos judeus tentaram escapar, e eles ficavam nas encruzilhadas, matando os judeus que tentavam fugir, ou capturando-os, para entregá-los aos inimigos. É isso que ele está denunciando aí, preste atenção. Perseguiu o seu irmão à espada, e baniu toda a misericórdia, ou seja, não tinha piedade de ninguém. Você sabe o que uma pessoa está fugindo do perseguidor, está querendo escapar de morrer, e tem alguém que não tem nada a ver com aquele lá que está oprimindo, não, fica estrategicamente posicionado, para que quando aquela pessoa passar, fugindo, tentando escapar, ele vai lá e fere e mata. Ou captura a pessoa, não, você está fugindo, né? Vou pegar você e te entregar a quem está te oprimindo para você morrer. Eles não tiveram dó, piedade, nenhuma misericórdia. E o texto vai além e diz o seguinte: e a sua ira não cessou de despedaçar. Notinha de rodapé. Problemas mal resolvidos podem vir à tona meses, anos, décadas, séculos depois, nas futuras gerações. Problema de família, agora é problema de nações. Essa situação toda nasceu aonde? Na casa do Isaac e da Rebeca. Em vez de eles construírem pontes de amizade entre os filhos, eles jogaram um filho contra o outro. Lição aprendida aqui, irmãos, vocês que têm mais de um filho, cuidado, muito cuidado, para vocês não tratarem um filho com mais favor do que outro filho, de vocês serem injustos, dando uma coisa melhor para um, uma coisa inferior para o outro, elogiando um, só criticando o outro. Pai e mãe visitando um filho 10 vezes e não visitando o outro filho nenhuma vez. Cuidado com isso. Porque quando se lança esse tipo de sentimento de competição ou de preferência por um filho em detrimento do outro, isso pode gerar uma mágoa. E essa mágoa pode não ser bem resolvida. E essa mágoa pode passar de geração em geração. E o texto termina dizendo o seguinte: e reteve a sua indignação para sempre. O problema nunca ficou resolvido, nunca foi convenientemente tratado. Então mágoa se perdoa, problema existe, resolve.
Porque se não resolver agora, isso vai perpetuando de geração a geração. Lá no Salmo 137, há uma expressão muito dura. Eu queria que você olhasse aí o que estava acontecendo. Versículo 7, está escrito assim: contra os filhos de Edom, isso aqui são os que conseguiram escapar da invasão de Jerusalém, os que conseguiram escapar das mãos dos edomitas, que estavam nas encruzilhadas para matar e entregar para os opressores. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Ou seja, Deus não aceita que você fique feliz com a desgraça do outro, ainda que esse outro para você seja seu inimigo. Não se alegre porque aquele que você acha que é seu opositor, seu desafeto, está sofrendo. Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Qual a consequência? Versículo 12: por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. O juízo está vindo de quem? De Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Vamos à quinta nação, versículos 13 a 15, confira comigo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre às grávidas de Gileade para dilatarem os seus próprios limites. O problema agora é violência brutal. Lembrem vocês que os amonitas tinham um Deus a quem adorava. Como é que chamava o Deus dos amonitas? Moloque. O que era Moloque? Moloque era uma espécie de um ser com os braços estendidos, ocos de bronze. Se botava fogo dentro desse ser, esse ídolo, e ao som de batuques, de tambores, os pais sacrificavam os seus filhos, colocando os filhos nos braços incandescentes desse ídolo pagão. Ou seja, a própria religião desse povo já induzia esse povo a práticas de violência extrema, cometida contra os próprios filhos. A sensibilidade humana desse povo já foi sendo anestesiada. E agora, um vetor governa a vida deles. Qual o vetor que governa a vida deles? Está escrito aqui: para dilatarem seus próprios limites, para alcançarem mais terras, mais posses, mais bens, mais riquezas, mais lucro. O que é que eles fazem? Os fins justificam os meios para eles. Eles estão dispostos a cometer a crueldade mais desumana, pegar uma mulher grávida e rasgar o ventre dela. Crueldade extrema. E alguns historiadores vão além e afirmam que os amonitas pegavam o feto da barriga da mãe, cujo ventre foi rasgado, e batia esse feto na cara da própria mãe, para humilhá-la, antes de levá-la à morte fatal. Crueldade. Desumana. O que é que está por trás? Ganância. Eu pergunto a vocês: por que uma nação invade outra? Via de regra, ganância. Às vezes para pegar suas riquezas, para aumentar seu território, para ter monopólio dos bens. E Deus, o Deus vivo e verdadeiro, está olhando tudo isso. Irmãos, Amós nos leva a abrir um pouco mais
o campo da nossa visão, para entender que Deus está aqui nesse templo, mas Deus está nos salões dos governantes, quando as portas fechadas tomam decisões que vão reverberar na vida de pessoas de outras nações, que vão morrer, que vão ser massacradas. E hoje muito mais do que no passado, porque lá no passado as guerras eram de enfrentamento corporal. Hoje não. Hoje você dispara um míssil e ao cair pode matar dezenas, centenas, milhares de pessoas. E às vezes aqueles que estão por trás desses atos acham que isso é normal. Estão acumulando certamente juízo sobre a sua própria cabeça. Deus julga pessoas e Deus julga nações. É por isso que você vai perceber que os grandes impérios caíram. E não caíram apenas porque esses impérios fraquejaram militarmente diante de outros impérios mais poderosos. Caíram também e sobretudo por causa do juízo de Deus. Por isso caiu o Egito, que fizeram tantos escravos, que construiu a sua riqueza com o braço dos escravos, que construiu aquelas pirâmides que você e eu vemos ou visitamos com o braço de escravos, debaixo de chicote. Por isso a Síria caiu, com a sua violência, com a sua opressão. Por isso a Babilônia caiu, com a sua violência, com a sua opressão. Por isso o Império Medo-Persa caiu, com a sua violência, com a sua opressão. Por isso o Império Grego caiu, por causa da sua violência, da sua opressão. Por isso o Império Romano caiu, por causa da sua violência e da sua opressão. Por isso as nações têm se levantado e caído, porque Deus é o Deus do juízo. Violência brutal, por causa de ganância. De ganância. Qual é a consequência? Versículo 14 e 15. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes, juntamente, diz o Senhor. Ou seja, quando o juízo de Deus chegar, não vai chegar só no casebre não, vai chegar no palácio, não vai chegar só no populacho não, vai chegar no rei, vai chegar nos príncipes. Hoje eles estão encastelados, hoje eles estão nos seus gabinetes, hoje eles estão nos seus bunks de proteção, mas quando o juízo de Deus chegar, não vai ter escapatória. Pois bem, vamos ao último, a sexta nação, para quem Amós endereça o juízo de Deus. Capítulo 2, verso 1 a 3, versículo 1. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. O pecado aqui é de ira sem pausa e de desonra aos mortos. Olha que loucura isso aqui. Olha como o ódio, ou como a raiva, ou como a sede de vingança não tem limite. Os edomitas se juntaram na época do rei Acabe, do sucessor de Acabe, do filho de Acabe, juntamente com Judá, Israel e Edom, uma espécie de confederação de nações para atacar Moabe. E impuseram a Moabe uma grande derrota. E agora Moabe está reagindo a isso, com vingança. Mas ele não se contentou com o rei de Edom morrer. Porque o camarada está com raiva, vai lá e mata o outro. Cessou o problema.
cessou o problema, entre aspas. A ira era tal, a raiva era tanta, o ódio era tão profundo e enraizado, que ele não se conteve em apenas matar o desafeto. Foi lá e exumou o cadáver, abriu o túmulo e queimou os ossos até virar cal. Ou seja, foi uma profanação a cadáveres, que é um crime, que pode até não ser tão grave aos olhos dos homens, mas é gravíssimo aos olhos de Deus. A pergunta é, como é que a pessoa lida com esse sentimento de mágoa, de ranço, de ódio, de vingança? Às vezes, como aconteceu com Edom, não tem exumação de cadáver para queimar até virar cal, mas passa de uma geração para outra. Quantas vezes os filhos passam a odiar uma pessoa que nunca fez mal para elas? Que lá atrás fez mal para o avô, falou mal do pai, da mãe, e é o filho que está com raiva, é o neto que está com raiva, é o bisneto que está com raiva, é a 10ª geração que mantém a ira acesa. E Deus está olhando isso tudo, e Deus está vendo isso tudo, e Deus é o Deus que julga as nações. Quando você encontra, por exemplo, em Mateus 25, 31 a 46, diz que quando Jesus vier na sua majestade e glória, ele se assentará no trono e julgará quem? Julgará as nações. Bom, qual a consequência? Versículo 2 e 3. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Passando-nos a ideia até de que esse ato de queimar os ossos até reduzi-los a cal procede de uma decisão legal, proveniente de um tribunal, por ordem de um juiz. E Deus está olhando isso e diz: olha, esses que deram um aval, deram uma legitimidade legal para esse ato de profanação, não ficarão impunes no dia que o juízo de Deus chegar a esta nação. Concluindo, Deus está lá do céu olhando para você e para mim. Ele é capaz de olhar o nosso coração. Ele é capaz de olhar as nações todas. E Ele é capaz de olhar cada nação em particular. Às vezes as pessoas dizem: não, Deus não tem nada a ver com as decisões tomadas por um prefeito, por um governador, por um presidente. Deus não tem nada a ver com as decisões de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador. Deus não tem nada a ver com as decisões da justiça na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, na quarta instância. Deus não tem nada a ver com as ações internacionais que promovem guerras ou tentam administrar a paz mundial. É preciso dizer, irmãos, que o Deus a quem servimos é o Deus de toda a terra. Ele é o soberano Senhor do universo. Ele está no trono.
e Ele vai julgar as nações. Quem dera, tomara, oxalá, que aqueles que nos governam pudessem entender isso. Tomara que aqueles que fazem as leis, executam as leis, ou fiscalizam as leis, entendessem isso. Que Deus está no trono. E que Ele é justo. Que aquilo que o homem semear, isso também Ele ceifará. Agora preste atenção noutra coisa. Esse Deus, sendo justo, é também paciente e muito misericordioso. Porque o estribilho que se repete em todo esse texto é este: por 3 transgressões e por 4 não sustaria o castigo. Deus dá uma chance, Deus dá uma segunda chance, Deus dá uma terceira chance. Deus dá uma oportunidade, Deus dá uma segunda oportunidade, Deus dá uma terceira oportunidade. E aqueles que, de forma contumaz, permanecem no erro, então serão quebrados repentinamente, sem que haja cura. Bom, isso deveria fazer você e eu tremer os joelhos e dizer: Deus tem misericórdia de mim. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Que Deus tenha misericórdia das nações da terra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva, ela é atual, ela é oportuna. Ela nos aponta e nos alerta acerca do perigo do pecado, seja numa vida, seja numa família, seja numa igreja, seja numa nação. E nós oramos agora, meu Deus, pelas autoridades constituídas da nossa nação, para que eles te conheçam e temam o teu nome, para que eles promovam a virtude e não o vício e o pecado, para que eles ajam de acordo com a justiça e não com ações de impiedade e opressão. Compadece-te, meu Deus, do Brasil. Compadece-te, ó Deus, das nações da terra, para que aqueles que governam, legislam e julgam possam estar debaixo da tua autoridade, do temor do teu santo nome, para que possam exercer essas funções com lisura, com justiça, com amor, com respeito ao próximo. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. E não permita que esses pecados elencados entre as nações não sejam, meu Deus, pecados de estimação do nosso coração. Tem misericórdia de nós. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém.